A espécie que sabe, do Homo sapiens, a crise da razão. Essa série aqui, talvez a série mais longa que eu tenho feito aqui nessa rede virtual. Já fiz do Paulo Amarante, saúde mental e atenção psicossocial. Fiz Rapcracia, a psicologia da felicidade, fabricando cidadãos felizes. E agora estou trabalhando esse aqui, de filosofia, tem bastante coisa. Os outros livros eu não trabalhei eles inteiros, não sei se esse aqui eu trabalharei inteiro. Parece que sim, porque tem bastante coisa para agregar aqui no nosso pensamento. Para quem não sabe, eu sou Rodrigo, eu sou psicólogo clínico, sou aí estudioso da área da psicologia, da psicanálise, da filosofia, das ciências sociais, por que não? Da cultura do humano, Por falar em cultura e humano, a gente vai entrar aqui no segundo capítulo da parte 2 desse livro, que vai falar sobre a epopeia e tragédia, que nascem lá na Grécia e diz muito aí da nossa necessidade de simbolizar e vivenciar as coisas, Entender, tentar entender, Começa aqui com uma citação do Schleider, não sei bem como fala, Teoria da Tragédia. A citação é a seguinte: os heróis são tão sensíveis aos sofrimentos da humanidade como qualquer pessoa. O que os faz heróis é justamente o fato de sentirem o sofrimento intensa e intimamente, sem que este os subjugue. Amam a vida tão ardorosamente quanto nós outros, mas este sentimento não os domina a ponto de não poderem sacrificá-lo quando o exigem os deveres da honra e da humanidade. Aqui uma pequena citação sobre a ideia da figura de um herói. O herói é aquele ser que é sensível, sim, que sofre, que se alegra, que sente intensamente o que é a vida, porém tem uma resiliência, ele não se deixa abater, ele se mantém ali de alguma forma fiel a uma honra e a um dever heróico, podemos colocar assim, Essa figura do herói aparece aqui a partir desse ponto, porque vai ser importante a gente pensar até alguns tipos de estereótipos, de personas que a gente vai incorporando e idealizando no outro também, na nossa vida aqui comum, Homero é a referência mais remota que temos da cultura grega. Nem mesmo sabemos se ele existiu realmente, ou se é um nome para os vários poetas que teriam cantado a Ilíada e a Odisseia. A gente falou um pouquinho aqui do Homero no vídeo anterior, O que existe sobre ele são relatos lendários. Contam que era cego, e 7 cidades disputam a honra de tê-lo como filho, olha só. Lendário ou real, Homero é a grande referência dos gregos no período épico de sua elaborada cultura. É a partir de Homero que o ser humano passa a ter consciência de seu espírito. Aqui espírito não estou dizendo de nada sobrenatural, mas de um espírito humano, o que é ser humano, o que é ser essa coisa aqui, pensante, sensível, E veja só, não se sabe ao certo se Homero realmente existiu, Talvez um pouquinho como Moisés na Bíblia, Há aí rumores de que Moisés não era um homem só, Foram vários homens, várias figuras, que acabou virando esse mito, essa figura lendária, Moisés, Homero. Mas real ou não, tem influência na nossa ideologia, nossa forma de pensar e sentir, e no desenvolvimento da humanidade e da cultura, Sabe aquela história do telefone sem fio, que
vai passando de um para o outro, quando chega na última pessoa ali, já tem aí uma distorção da realidade, mas traz consigo algum fragmento, né? Então assim, esse é Homero, né? Essa figura lendária ou real, porém ele surge aí como um marcador importante da história do pensamento. Na epopeia, diz Bruno Snau, são dois cenários que se desenrolam. De um lado, em um nível inferior, os seres humanos, com seus conflitos, suas lutas. De outro, um nível superior, os deuses, divertindo-se com as questões humanas, tomando partido e se confrontando, inclusive entre si. O que acontece no nível dos deuses dá sentido e determina o que acontece no nível dos seres humanos, o nível inferior. Mas, diferentemente de nossa tradição judaico-cristã, esses dois níveis não são transcendentes, não dizem respeito a mundos de instintos, mas são imanentes. Tanto seres humanos como deuses os compartilham. Habitado por deuses, o mundo é um lugar divino. Do mesmo modo, não há Deus criador. O mundo nunca foi criado, ele sempre existiu. Deuses e seres humanos, pedras, peixes, mares, são diferenciações deste mundo hierarquizado, múltiplo desde sempre, né? Apesar na epopeia haver esses dois níveis aí, né, superior dos deuses e inferior dos humanos, não é necessariamente uma relação de poder, vamos pensar assim, né? Apesar de ser significantes, né? Mundo superior, mundo inferior. A gente entende aqui que o humano é sempre colocado numa dimensão menor, talvez, né? Mas aqui não é tão claro, aqui, né, na epopeia. Não é igual à nossa tradição judaico-cristã. Tem o Deus lá, superior no pedestal, e a gente subjugado como humanos, né? Estou descrevendo aqui como são as culturas, né? Como isso se deu lá atrás. E como, olha só, o mundo dos deuses, ele diz do mundo humano. Aquela coisa que eu falei no outro vídeo, né? De ser possível criar esses mitos, esses deuses, para poder falar das dores, dos conflitos humanos, né? O mundo dos deuses é para os gregos algo natural e evidente. Tudo que há no mundo é Deus, ou são deuses, o que faz com que o mundo seja ordenado, pleno de sentido e de beleza. Tudo que é grandioso, mesmo o conflito, a loucura ou o sofrimento, encontram na epopeia uma expressão divinizada, límpida, ordenada. Olha só que lógica diferente, né? Aqui até a loucura, o sofrimento, o conflito são colocados como grandiosos, né? Olha como é muito mais rico. Se a gente for parar para pensar hoje, nossa cultura, até neoliberal mesmo, né? Que prega, até lembrando a nossa série anterior, Fabricando Cidadãos Felizes, o quanto se nega o sofrimento, o conflito, o quanto se nega a loucura. A gente vive sempre em busca de um ideal, de um super-humano. Super-humano no sentido de adequado bastante para essa lógica, ser-humano de sucesso. Aquele ideal inalcançável, né? E acaba se ignorando o sofrimento, o conflito. E olha só como nós estamos. Então assim, a cultura grega é muito rica nesse aspecto e em muitos outros. A gente tem muito que aprender com ela. Pois é, todas as forças atuam de modo grandioso e ilimitado. Não existem forças singulares que se sobressaiam para dominar outras. Olha só a ausência de um poder que a gente conhece hoje, talvez, né? Todas estão no seu lugar natural, né? Lugar natural é questionável, lógico, né? As coisas não são tão naturais assim.
Logo a gente vai entender que é a cultura que vai naturalizando certas coisas, né? Mas é importante para a gente entender aqui que não existia ainda esse desejo de saber, de poder, até científico, né? De dizer como o mundo foi criado, né? Poder religioso de dizer que Deus é assim, assado, nós somos assim, assados. Era tudo muito de descoberta, sabe? Parece que era tudo muito, não vou dizer puro, que pureza é muito complicado de pensar. Orgânico, né? Era tudo muito orgânico, parece. Por isso, os gregos desconheciam a verdade, a vontade humana. Olha só, eu cometendo aqui um pequeno ato falho. Por isso os gregos desconheciam a vontade humana como uma coisa maior que as outras. Aqui a vontade humana ela não é colocada como prioridade, né, como norte, apesar de que talvez inconscientemente isso já acontecia, mas isso não era determinante ou determinado culturalmente, né? Era mais ainda uma descoberta, essa coisa orgânica que eu estou falando. Para eles, quando o ser humano responde à vontade dos deuses, responde à vontade da vida como um todo, uma vontade temperamental, contraditória, instável, mas sobretudo divina. Que o ser humano ele é colocado, digamos que em igualdade ali com o divino, com os deuses, né? Inclusive a contradição, a instabilidade, isso que hoje é muito colocado como falha, como defeito, como pecado, pensando na nossa lógica aqui ocidental cristã. Isso aqui era divino, era entendido como algo divino. A vontade dos deuses eram similares ou iguais ou a mesma que a vontade dos homens, dos humanos, né? Pois é, ainda não existe ali a ideia de vontade humana, de interioridade. Ou seja, o ser humano como possuidor de uma vontade livre não está presente. Os deuses são a medida de todas as coisas. Por aqui por enquanto. Enquanto eu leio aqui toda essa ideia, né, dos mitos, dos deuses, às vezes a gente tem que fazer um exercício para tentar imaginar como que era a lógica lá. É muito diferente da nossa, né? Se confundia ainda o que era desejo humano, o que era vontade humana, o que era ação humana, de intuição, de fantasia, de realidade, o que é do humano, o que é de Deus, dos deuses, né? Por isso que a palavra que eu encontrei melhor para definir essa construção grega aqui do conhecimento, do pensamento, foi essa coisa orgânica. Parece que é quando o ser humano começa a pensar culturalmente, politicamente, socialmente, divinamente, é um salto, né? Um grande salto para a humanidade, a cultura grega, né? Pensando aí que anterior a isso tinha a questão do dogma religioso, né? Enfim, né? Tem muitas transformações pelas quais a humanidade passa e tem passado e passou, mas é impossível e seria negligente ignorar a contribuição da cultura grega e todo o seu arsenal criativo, né, de deuses, de mitos, tanto que até hoje é muito interessante e inspira ainda aí muitas histórias na literatura, no cinema, né, e na vida. Por isso que é difícil largar esse livro aqui e a gente vai continuar com ele. Até a próxima, a gente se vê.